Você vai colocar um catete, tá com medo, tá cheio de dúvidas? Calma, que eu vou te mostrar que tudo isso pode ser leve e tranquilo. Olá, guerreiras, meu nome é Rafaela. Eu estou em tratamento de quimioterapia e nesse vídeo eu vou falar sobre todas aquelas perguntinhas que eu tive e que várias pessoas tiveram dúvidas sobre o catéter, né? A implantação do catéter. E como vai ser? Eu vou responder aquelas perguntas que mais me fizeram e as perguntinhas que eu também tive durante esse processo. Então vamos lá, meninas, começando. Eu vou seguir aqui meu caderninho, que tem as perguntinhas, que eu fiz um resumão do que mais me perguntaram no Instagram, no WhatsApp, quando as pessoas me veem, então eu vou respondendo aos pouquinhos, certo? Primeira pergunta, o que é isso? O que é esse catombo? Eu vou mostrar pra vocês aqui, de pertinho. Eu botei um blazer pra poder cobrir meu corpo, mas tô de top. Vocês vão ver aqui, não o aparelho, mas o relevinho dele, porque é um catéter para quimioterapia. Ele é implantado por debaixo da pele, tá vendo? Aqui, dá pra sentir ele, né? E aqui é a mangueirinha dele que dá acesso ao coração, né? A perguntinha, precisou colocar? Era obrigatório? Eu precisei colocar porque o meu médico solicitou, o médico do meu plano de saúde. Era obrigatório? Eu sei que não é obrigatório, porque nem todo médico solicita. Ele vai analisar o seu caso, a quantidade de quimioterapias que você vai tomar e vai solicitar ou não. No SUS, eu acredito que eles não coloquem esse tipo de aparelhozinho. Eles põem um outro tipo de acesso, aqui na jugular, que eu já vi também no braço, né? Mas em plano de saúde, geralmente eles mandam colocar esse tipo de aparelhozinho assim por debaixo da pele, porque é mais seguro, é mais confortável, né? Então eles solicitam para que a gente coloque. Terceira perguntinha. Precisou de cirurgia? Doeu? Como eu falei para vocês antes, sim, teve a cirurgia, né? Tem aqui os pontinhos aqui e tem também um pontinho aqui, ó, perto do pescoço. Doeu? Na cirurgia não dói. O pós-cirúrgico, ele fica dolorido, ele não dói, fica dolorido. Mas aí você pode utilizar uma medicação para dor ou uma bolsinha de gelo. Eu não fiz nenhum dos dois, porque para mim não precisou. Mas fica só dolorido. Se bater, sim, vai doer, mas não dói. Graças a Deus não doeu. Quarta pergunta. Essa pergunta me fizeram isso quando souberam que eu ia botar, que eu avisei, né? Para as pessoas mais próximas, perguntaram para mim. Estás nervosa para colocar? Eu costumo não ficar nervosa. Então, eu não fiquei nervosa quando eu soube que ia colocar. Eu fiquei nervosa, assim, com um frio na barriga, no dia da cirurgia, quando eu via que as pessoas entravam e saíam da cirurgia. Então, quando eu sabia que ia ficar mais próximo da minha vez, eu fiquei um pouquinho com frio na barriga, mas não fiquei nervosa. Quinta pergunta: te incomoda quando coloca roupa ou sutiã? Não. Quando eu boto roupa ou sutiã ou top, não me incomoda hoje, né? Eu evitava de colocar roupas mais apertadas e sutiãs ou tops quando estava no pós-cirúrgico em cima, mas não incomoda, nem hoje, viu, gente? Tranquilamente. Sexta pergunta: dá para tomar banho normalmente? Hoje sim. No pós-cirúrgico, a gente tem que ter todo o cuidado. Vai ter outra pergunta que eu vou explicar por quê, né? Mas aí, durante o banho, é tranquilo. Eu não tenho unhas, né? Você pode ver que eu não tenho unhas grandes, então não me incomoda. Talvez incomode quem tiver unha grande, ou então aquelas unhas em gel, né? Ou postiça, porque na hora de você lavar, tá vendo que ele trava aqui, ó? Então, se a pessoa tiver unha, talvez machuque. E é bom você não utilizar coisas cortantes aqui perto para não lesionar, porque isso aqui é um local muito, muito importante, viu? Sétima pergunta: tu pode correr? Pode pegar peso?
Hoje eu posso correr, posso pegar peso, respeitando o meu limite, né? Cada uma pessoa, mesmo que não tivesse aqui, também tem que respeitar o seu limite. No pós-cirúrgico, a gente não pode, né? Porque é uma, é uma mini cirurgia, né? Mas não deixa de ser uma lesão. Então, a gente tem que evitar pegar peso, né? No pós-cirúrgico, durante pelo menos uma semana, mais ou menos, a gente evita, né? Quando tá perto de tirar os pontos, com 2 semanas, aí você já pode dar uma caminhadinha, né? Mais rápida, pegar um pouco mais de peso, né? Atividades em casa, né? Varrer casa, né? Lavar roupa, né? Esse tipo de coisa. Mas no pós-cirúrgico a gente evitava, né? Eu evitei porque o médico mesmo diz para poder evitar. 8ª pergunta. Precisa de cuidados especiais? No pós-cirúrgico, sim. Porque essa região daqui, ela dá acesso ao coração. Então, de forma nenhuma, esses pontos aqui poderiam infeccionar essa região aqui, para não ocorrer uma infecção generalizada. Então, era todo cuidado. Tanto é que quando eu saí do hospital, eu vim com um tampão curativo enorme aqui, nessa região toda. E eu só podia tirar ela no dia seguinte, após a cirurgia, né? E depois eu tive que manter os cuidados da asepsia no local para poder não infeccionar essa região. Depois eu vou dizer para vocês algumas diquinhas sobre isso aqui. Hoje não infecciona. Se eu lesionar essa região aqui, eu devo procurar um médico, um hospital, para poder não infeccionar. Mas ele assim não infecciona, ok? 9ª pergunta. Isso pode infeccionar? Assim não, mas no pós-operatório sim. Então, todo cuidado. 10ª pergunta. Dá para dormir de lado? Hoje dá, mas nos 3, 4 dias depois da cirurgia, eu costumo dormir desse lado, que é o lado que tá o catéter. Então, eu realmente sofri um pouquinho para poder dormir. Não doía, lógico, só se eu ficasse com peso em cima. Aí doía um pouquinho. Mas só que aí a gente vai administrando isso, bota um travesseirinho para poder impedir, né, de você ir pro local, de você virar. Meu esposo também me acordava de vez em quando para dizer, ó, Rafa, ao teu lado, volta pro lado do lado direito. Então eu voltava. Então, assim, incomodou para dormir no começo. Mas aí você, com sono, com cansaço, você acaba dormindo na posição que você ficar. Então, no comecinho foi chatinho mesmo. E a última pergunta, que foi a que mais me fazem até hoje, desde da cirurgia até hoje, é se dói. Dói quando toca? Não, gente. Doía quando você tocava na região lesionada, né, no começo. Mas hoje não dói nada. Eu não posso bater, mas tocar não dói, gente. De jeito nenhum. E assim, né? Algumas pessoas se incomodam de ver, mas em mim não dói. Aceitei de boa, né? Tá tranquilo. Separei aqui pra vocês algumas diquinhas rápidas, né? E assim, coisas que eu queria saber antes no dia da cirurgia e depois. Primeira dica, roupa. No dia da cirurgia, você sai com aquela bata enorme, com um tampão aqui. Então, assim, a roupa, eu fui no dia de sutiã, com camisa, com calça jeans. Eu preferia ter ido de um vestido mais soltinho, para poder, na hora de sair da cirurgia, facilitar a troca de roupa. Né? Quando a gente sai da cirurgia, eles nos encaminham para os nossos acompanhantes e nossos acompanhantes nos ajudam a trocar de roupa, né? Para poder não ter aquelas movimentações bruscas. Então, assim, colocar sutiã, mexe com o braço aqui, assim, botar a blusa, mexe com o braço assim, abaixar para colocar calça jeans também. Então, assim,
Se puder, ir com uma blusinha soltinha e com uma calça mais leve, mais folgadinha, é bom. Um vestidinho, eu achei que pra mim seria maravilhoso, mas eu não, como eu não sabia, então eu fui de calça jeans. Então, mas se puder, bota um vestidinho. Segunda dica, marque o quanto antes de colocar o catéter. Por quê? Eu corri para poder botar o catéter o quanto antes de tomar a quimioterapia. Eu não queria juntar duas dores, vamos dizer assim, porque como eu não sabia se ia doer, então eu queria, tipo, marcar a cirurgia, me curar, né, cicatrizar tudo direitinho, para depois tomar a quimioterapia. Por quê? Como eu não sabia a reação da quimioterapia, nem sabia as dores da cirurgia, então quis separar. Então, eu tentei o quanto antes colocar logo o catéter, para não ficar sentindo a dor do pós-cirúrgico e as reações da químio, né? Porque, querendo ou não, pode incomodar sim. Então, você iria dormir mal, passar o dia mole, então eu quis evitar isso aí. Então, deu tempo para mim de marcar, colocar o catéter, né? Cicatrizar tudo direitinho, não sentir nenhuma dor mais e depois tomar a quimioterapia. Porque a minha quimioterapia, ela atrasou, porque no meu plano de saúde, ele negou logo diretamente. Então, demorou um pouquinho mais. Eu tomei a minha quimio depois, tipo, 3 semanas depois de botar o catéter. Então, deu tempo de cicatrizar e tomar a quimioterapia. Terceira dica, ore antes. Se você for cristão ou qualquer outra religião, ou católico, tenha um momento de oração ou comunhão com Deus pelo menos uma semana antes para você se preparar, não só mentalmente, mas espiritualmente falando. Para quando você chegar no dia da cirurgia, você ficar tranquila, né? A gente sabe que mesmo que uma cirurgia pequena, ela não pode ter alteração de pressão, você ficar nervosa, querer desistir, esse tipo de coisa. Então você se prepara, né? Você vai ver que Deus vai estar com você em todo o processo. Quarta dica é a questão da limpeza. Como a gente fica com os pontinhos, né, solto aqui, para fora assim, os pontinhos, então, e é uma região sensível, então, se puder, compre sabonetes líquidos neutros, né, ou então aquela solução que é para limpeza de curativos. Eu não sei o nome agora, mas eu posso deixar no texto do vídeo, né? Então, se puder, compre um sabonetezinho líquido para você não lesionar ou não puxar os pontos, né? E como não podia faltar, eu separei aqui para vocês um versículo que me ajuda em praticamente todos os processos, os procedimentos, né? Eu vou ler aqui para vocês. Está lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus guardará os seus corações, as suas mentes em Cristo Jesus. Eu acho isso essencial, porque você tem que aprender a depender de Deus, né? Então, você colocar ele na frente vai te ajudar a passar por todo o processo leve e sem nenhuma preocupação, porque você sabe que ele vai estar cuidando de você em todos os momentos. E isso me ajudou bastante a encarar, né, cada tipo, eu tenho que fazer, então isso me ajudou a encarar qualquer coisa que eu tenha que fazer nesse processo. E se eu pudesse falar alguma coisa para alguém que vai colocar, ou, ou se você sabe, né, de alguém que vai colocar, encoraje aquela pessoa, tipo, calma, respira, né, vai tudo dar certo. E uma coisa que eu aprendi é que, e eu vejo que você é muito mais corajosa do que você imagina,
eu fiz coisas que eu nem imaginava que eu poderia fazer, que eu poderia encarar. E as pessoas vão te ajudar. Eu encontrei pessoas maravilhosas no meu caminho que me incentivaram, que me encorajaram, né, que me impulsionaram para isso, né? O processo de ficar carequinha também não foi só coragem minha, né? A coragem vem de Deus e Deus manda pessoas maravilhosas no seu caminho que vai lhe ajudar nesse processo. Então, tudo que acontecer durante esse processo de tratamento vai ser seu aliado. Então, encare isso como um aliado de cura, né? Você, quando perceber, quando você olhar para trás, você vai ver, poxa, foi tudo tão simples e eu me preocupando à toa, né? E eu encaro isso hoje e eu vejo comprovadamente que muitas das vezes a gente se preocupa com coisas que às vezes sem sentido, porque a nossa mente nos engana. A nossa mente coloca esse medo na gente. Então, se prepare com Deus, se prepare com aquelas pessoas que são a sua rede de apoio, né, que vai dar tudo certo. Daqui a pouco você vai estar curada em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Se gostou desse vídeo, compartilha, curte para poder me ajudar e comenta aqui embaixo como é que foi você colocar. Foi isso mesmo que eu disse ou você teve alguma outra experiência? Obrigada por tudo e que Deus te abençoe. Beijos.